Deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, no momento em que a Zona Franca de Manaus sofre um dos ataques mais covardes por parte do governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, ressalta-se a importância da reflexão do povo do Estado do Amazonas sobre as ações necessárias para preparar o polo industrial de Manaus para esse tempo de um mundo competitivo e de um mercado globalizado. Nós temos gravíssimos problemas de infraestrutura e de logística no nosso estado. Nós temos problemas nas vias internas do distrito e é saudável a proposta defendida hoje num jornal local pela deputada Rebeca Garcia da construção do Rodoanel, fazendo a interligação do aeroporto com o polo industrial de Manaus, via Zona Norte e Zona Leste, sem que esses caminhões atravessem a área urbana central da cidade de Manaus. Precisamos encontrar uma solução definitiva para a construção de um novo porto de cargas na cidade de Manaus, já que há sérios problemas do ponto de vista ambiental com o único porto que tem projeto, ainda que da iniciativa privada. Precisamos enfrentar a questão de criar hidrovias sinalizadas, balizadas, para que esse modal de transporte tenha maior eficiência, já que cada vez fica mais distante o sonho de uma ligação rodoviária com o resto do país, diante também dos problemas ambientais com a obra da BR-319. Precisamos resolver algo que nós trouxemos aqui, deputado Marco Rota, eu, Vossa Excelência e deputado Chico Preto, como um problema para o usuário doméstico, mas que é um problema que se agrava em relação ao polo industrial de Manaus, que é a cobrança indevida e ilegal de 30% de CMS sobre serviços de internet, quando esta casa já aprovou legislação rebaixando o percentual dos antigos 25% para 20%. E precisamos resolver, deputado Zé Ricardo, os problemas de geração de energia elétrica na cidade de Manaus, para que o polo industrial de Manaus tenha uma energia mais limpa, mais barata e mais estável. Dentro dessa ideia de solução do problema energético, nós assistimos com absoluto entusiasmo o anúncio de que a presidente Dilma viria ao estado do Amazonas anunciar o início das obras da usina a gás denominada Usina Mauá 3. De repente, todos os jornais falavam, toda a imprensa anunciava que a presidente Dilma estaria em Manaus para a inauguração dessa obra. Uma obra com investimento avaliado em 1.201.121.975,43 reais. Uma obra de 1.200 bilhões de reais para construir uma nova usina, a usina Mauá 3, deputado Sinésio, que funcionaria dando utilidade ao gás natural. E de repente todo mundo falava disso e o tema sumiu da pauta dos jornais. A presença da presidente Dilma no Amazonas desapareceu da pauta do governo e ninguém entendia por quê. Está aqui a explicação, deputado Sinésio. Fraude na licitação da Amazonas Energia. Eletrobras Amazonas Energia dirigiu a licitação de 1.200 bilhões de reais para a empresa Andrade Gutierrez, e por conta disso, o Tribunal de Contas da União
deferiu uma medida cautelar e suspendeu a licitação, deputado Zé Ricardo. Portanto, o polo industrial de Manaus perde a oportunidade de ter, em perspectiva, energia abundante, limpa e mais barata e mais estável. O povo do estado do Amazonas perde, ainda que momentaneamente, um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por conta de roubalheira e de manipulação de processo licitatório. Até quando o povo do estado do Amazonas pagará a conta da irresponsabilidade dos gestores em alguns setores estratégicos do nosso país? O que aconteceu nessa licitação, deputado Zé Ricardo, é algo gravíssimo. As empresas apresentaram as suas propostas, 4 empresas concorreram no certame. Sumitomo Corporation, com um preço de 810 milhões. Construtora Andrade Gutierrez, com um preço de 1 bilhão e 30 milhões. Consórcio CST Mauá, com preço de 1 bilhão e 80 milhões. E consórcio Isolux, com preço de 1 bilhão e 113 milhões. Todas, deputado Zé Ricardo, todas apresentaram problemas de documentação e de questões técnicas em conflitos com disposições do edital. Sabe o que fez a Eletrobras Amazonas Energia, deputado Zé Ricardo? Abriu diligência apenas para Andrade Gutierrez. Não abriu diligência para possibilitar a solução dos problemas apontados na documentação para a empresa que apresentou o preço de 800 milhões de reais, mas abriu diligência para Andrade Gutierrez, que apresentou um preço de 1 bilhão e 30 milhões de reais. Isso é gravíssimo. Quem está denunciando isso não é o deputado Marcelo Ramos. Isso aqui é uma decisão do Tribunal de Contas da União no processo 022.978/2012, dígito 7. Gravíssimas falhas na elaboração do edital. Deputado Sinésio, para que a usina de Mauá 3, nas proporções em que ela foi licitada, nas proporções definidas com o projeto básico, funcione em plena capacidade, ela precisa de 2.486.031 metros cúbicos dia de geração de gás. No entanto, o volume máximo disponível no estado do Amazonas é de 2.300.000 metros cúbicos dia. Ou seja, estão licitando uma usina que nunca poderá funcionar com a sua capacidade máxima. Porque para funcionar com a sua capacidade máxima, ela precisa de 2.400.000 metros cúbicos de gás por dia, e a capacidade de geração no estado do Amazonas é apenas de 2.300.000. Portanto, há que se refletir sobre os compromissos verdadeiramente assumidos com o povo do estado do Amazonas. O polo industrial de Manaus vive nesse momento um dos maiores ataques da sua história. Deferida a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governador de São Paulo do PSDB e considerada inconstitucional a Lei 2826, deixa de existir o crédito estímulo, deixa de existir o corredor de importação, inviabilizando completamente a competitividade dos produtos do polo industrial de Manaus. E no momento em que o estado do Amazonas sofre um ataque covarde como esse, perpetrado pelo governador do PSDB, o governo federal permite que por uma malandragem, que por uma tentativa de manipulação do processo licitatório, o estado do Amazonas perca ou pelo menos adie um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais que criaria condições energéticas de maior estabilidade para o polo industrial de Manaus. Nós precisamos reagir contra isso, deputado Marco Rota.
Nós precisamos, enquanto poder, nos manifestar em defesa desse modelo que permitiu o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda com a preservação do meio ambiente. Nós precisamos lutar ferozmente pela defesa dos 117 mil empregos do polo industrial, pela defesa dos 30 mil alunos da Universidade do Estado do Amazonas, porque deferida a ação de inconstitucionalidade e decretada a inconstitucionalidade da Lei 2826, a Universidade do Estado do Amazonas perde a sua única fonte de financiamento, que é o crédito estímulo da Lei 2826. Isso é muito importante, deputado Marco Rota. Um dia desses perguntaram se isso tinha a ver, que todas as casas legislativas estavam falando disso. E tem que falar disso todos os dias até que a ação seja julgada inconstitucional, porque isso tem a ver com o presente e com o futuro dos interesses do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Marcelo.